Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do versículo 35 ao 38. Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Você pode acompanhar na projeção se você está sem Bíblia. A palavra de Deus nos diz, Jesus, aí cidadão, você me complicou. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Versículo 36. Presta bem atenção nesse versículo 36, porque ele é o versículo-chave da nossa palavra de hoje. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Vou ler novamente, volta aí o versículo 36. Ao ver as multidões, qual foi a postura de Jesus? Ele teve compaixão, porque essas pessoas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Continuando. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque nós temos um Deus, um Pai, que olha, que nos enxerga e vê que nós sofremos, que nós padecemos e que muitas vezes estamos aflitos e desamparados. E Tu vens ao nosso encontro e nos socorre. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Queridos, durante o mês de junho e julho, você que está acompanhando todos os domingos, aqui na igreja ou pela internet, você já percebeu que nós estamos trabalhando uma série chamada Um Novo Olhar. E já falamos de alguns aspectos deste olhar. E hoje eu quero destacar para vocês um olhar diferente. Hoje nós vamos falar do olhar para os lados. Olhar para os lados. Olhe para a sua esquerda aí. Olhe para a sua esquerda. Olhe para a sua esquerda. Agora olhe para a sua direita. Engraçado, ó. Foi bem mecânico. Mas a intenção era que quando você olhasse para o lado, você pudesse enxergar quem está ao seu lado. Você conseguiu fazer isso? Algumas pessoas foram tão mecânicas, só fizeram assim, ó. E não viu, não enxergou quem realmente estava ao seu lado. Sabe o que isso significa? Isso significa que nós fazemos isso todos os dias. Todo santo dia. Você olha para a sua esquerda, você olha para a sua direita, mas você não consegue enxergar realmente quem está ao seu lado. Então, quando eu estava estudando para esse tema, olhar para os lados, eu lembrei de uma história, algo que aconteceu comigo, na época na faculdade, lá de psicologia, não muito tempo atrás, devido aos compromissos na igreja, aos filhos, a família estava crescendo, e a questão de tempo também, sempre foi muito escasso o meu tempo para poder estudar, e no curso de psicologia requer muita leitura, não dá para você empurrar com a barriga, não. Ou você se dedica, ou você passa pela faculdade e não aprende nada. E aí, um dia, estava muito desanimado já, porque não estava conseguindo dar conta. Cheguei na faculdade e aí vinha pensando em trancar. Ia desistir por um tempo do curso até eu tentar realmente me organizar e aí voltava para a faculdade. E lá na faculdade eu conheci muitas pessoas. Dentre elas, uma irmã querida, irmã em Cristo, chamada Ruth. E essa
irmã, ela, volta e meia, quando eu me encontrava com ela, ela sempre tinha uma palavra assim de Deus para mim. E naquele dia, para misericórdia da minha vida, quando eu cheguei, eu me encontrei com ela na cantina, eu fui tomar um café, ela estava lá tomando um café, eu sentei ao lado dela, a gente começou a conversar, e aí ela olhou para mim e perguntou, e aí, como é que tá as coisas? Eu digo, rapaz, tá mais ou menos, eu estou pensando em trancar próximo semestre, e contei toda essa história para ela, ela disse assim, poxa, Gabriel, quando eu estava vindo para cá, fui deixar meu filho no colégio, eu estava pensando justamente isso também, sabe? Está muito difícil para nós que temos família, que trabalhamos, é muito puxado esse curso. Eu disse, pois é, então acho que é isso que eu vou fazer mesmo, sabe? Puxa, eu vou trancar. Aí ela disse assim, mas deixa eu só terminar a conversa contigo. Aí eu digo, pois não, diga aí. Então eu estava falando de tudo isso para Deus, no carro, quando eu estava vindo para cá. E eu disse, Senhor, se for da tua vontade mesmo, eu vou trancar esse curso. Mas se tu me colocou nessa faculdade, é porque tu tens um propósito na minha vida. Então me fala, me mostra. E aí Deus me mostrou, Gabriel, o porquê que eu estava naquela faculdade, porquê que eu tinha que fazer aquele curso. Aí eu digo, foi mesmo? Então fala para mim aí, que talvez seja o que eu esteja precisando também ouvir. E aí, queridos, quando eu estava escrevendo esse sermão, eu lembrei dessa história. Por quê? Porque naquele dia eu ressignifiquei a minha visão do que é olhar para os lados. E a frase que ela me falou foi essa: difícil não é ressuscitar mortos. Difícil sim é ressuscitar vivos. E foi para isso que eu tenho lhe chamado. Sabe, queridos, isso é muito forte. Porque, como pastor, nós que lidamos com assuntos espirituais também, nós pedimos muito a Deus e ansiamos muito de sermos usados por Deus de maneira sobrenatural. Eu mesmo já fiz essa oração, Senhor, me dá poder, autoridade e unção para um dia orar pelo enfermo e ele ser curado. Se possível, até ressuscitar um morto. Porque isso mexe com nossos brios, né? Isso impacta. Mas aí Deus me fez enxergar nesse dia que Ele não me chamou para ressuscitar mortos, não. Se Ele assim quiser, Ele vai fazer. Porque o mais difícil é você ressuscitar quem está vivo. Você conhece alguém que já passou anos preso dentro de um quarto, numa condição de depressão profunda? Você conhece alguém nesse estado? Se você não conhece, não queira conhecer, é triste. Essa pessoa está viva, mas ao mesmo tempo morta. Porque ela não tem mais ânimo, vigor, vitalidade. Ela está presa naquela situação sem forças alguma para sair do quarto. Você conhece alguém que sofre verdadeiramente da síndrome do pânico? Que não consegue sair para lugar nenhum porque tem medo de tudo, tem medo de morrer? São muitas patologias do nosso psique, queridos, que mexem conosco e fazem com que a pessoa que está viva pareça estar morta. E nesse dia, então, Deus falou comigo: olhar para os lados é você realmente se importar com o outro. Olhar para os lados é você ajudar a ressuscitar vivos. E eu quero desafiar você a essa noite a também ter essa percepção de que Deus te chamou para olhar para os lados, a fim de ser bênção na vida de quem está ao seu lado. Olhar para os lados, então, em primeiro lugar, significa desenvolver empatia pelo outro. O que significa empatia? Presta atenção nessa definição. Empatia significa esvaziar-se do seu eu e colocar-se literalmente no lugar da outra pessoa. Com os olhos daquela pessoa, não é com os teus olhos. É você tentar enxergar a pessoa com os olhares dela. Como ela está se vendo, como ela está se percebendo, qual é a leitura que ela tem feito de si mesma. E para que isso ocorra, você precisa se esvaziar de você. Por quê?
Porque é o que vem logo em seguida. Para que aquela devida situação, ou seja, essa situação de empatia possa gerar, né, uma capacidade de ajudar ao próximo sem pré-julgamentos errôneos. Porque a nossa tendência, quando alguém geralmente abre o coração e vem contar as suas mazelas, os seus pecados, principalmente a nós já olhamos para ela julgando. Essa é a verdade. E para que possamos olhar para o lado e ajudar verdadeiramente as pessoas, nós precisamos ser empáticos com elas. Nós precisamos nos esvaziar do nosso eu, nos colocar literalmente no lugar daquela pessoa. Sentir o que ela realmente está sentindo, sem pré-julgamentos. Eu falo isso porque quando eu vou para a Bíblia, e quando eu vejo o exemplo de Deus, o exemplo do seu Filho Jesus, eu não consigo enxergar a não ser essa postura. A palavra de Deus diz que Deus olha para nós, Ele olha para mim e olha para você. Ele não nos julga como nós deveríamos ser julgados. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós somos pó. E se nós fôssemos julgados verdadeiramente por Deus, eu e você já não estaríamos mais aqui. Isso é ou não é ser empático com o outro? É claro que é. É sentir e ver realmente quem era o outro. E se você vai para o Novo Testamento, é claro que você não vai encontrar a palavra empatia na Bíblia. Mas as Escrituras se referem indiretamente a essa qualidade. Como eu falei, Deus é empático para conosco. Jesus, durante todo o seu ministério, demonstrou empatia pelas pessoas. O versículo 36 que nós acabamos de ler. O que é que o versículo 36 diz do capítulo 9 de Mateus? Ao ver as multidões, enxergar, perceber realmente quem está ao seu lado, Jesus teve compaixão delas, ou seja, Ele sofreu junto com o outro. Isso é ter empatia, é você sofrer junto com o outro, sem pré-julgamentos. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Sabe, Jesus Cristo não perguntou primeiramente para aquela multidão, para aquelas pessoas: vocês estão guardando o sábado? Vocês estão sacrificando os animais nas festas para perdão de pecados? Vocês estão guardando os 10 mandamentos da lei de Deus? Não. Jesus não fez nenhum tipo de interrogatório, não. Jesus não quis saber nada nesse aspecto. Ele simplesmente viu, enxergou e sentiu as dores daquelas pessoas. Isso é muito importante porque, geralmente, você, primeiro nós queremos puxar a ficha corrida da pessoa. Se a pessoa se enquadrar dentro do nosso perfil, né, de pessoas que podem ser ajudadas por nós, aí a gente vai lá e ajuda. Mas se a pessoa não se enquadra, esquece. Não é isso que Jesus ensina para nós. Não foi isso que Ele ensinou no versículo 36. Ele viu aquela multidão, Ele sofreu juntamente com aquelas pessoas. Jesus, Ele sente as nossas dores, porque Jesus foi um homem de dores. É isso que está registrado no profeta Isaías, capítulo 53. Isaías profetizando a respeito da vinda do Messias, ele disse que esse Messias, Jesus, seria um homem de dores. E o que é que fala
O capítulo 53 de Isaías diz que Jesus ia ser desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado em quê? Leiam, no sofrimento. Experimentado no sofrimento. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz, ou seja, alívio para as nossas dores, alívio para as nossas doenças, alívio para a alma, alívio para a mente, para o corpo, graças a quê? Graças ao castigo que veio sobre Jesus Cristo. E pelas suas feridas nós fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido e afligido por causa da transgressão do seu povo. Ele foi golpeado. Jesus sabia o que era sofrer. Aí você pode estar se perguntando, então quer dizer que eu vou ter que sofrer todas as dores e mazelas para eu poder aprender a ser empático com as pessoas? Eu não sei. Se for vontade de Deus para você, aguenta. Mas eu quero dizer uma coisa para você também. Verdadeiramente, nós somos empáticos quando nós abrimos o nosso coração para receber o outro de maneira genuína, sincera. Não precisa você padecer todas as dores do mundo para você ser empático, não. Só basta você se esvaziar de você mesmo, como fez Jesus. Jesus, o apóstolo Paulo vai falar lá em Filipenses que ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, tomou forma de homem e veio servir, veio sentir as dores. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que graças a Jesus Cristo, homem, que intercede diante de Deus, nós temos as nossas orações respondidas. Só se identifica com a dor de outro homem quem foi homem, quem foi ser humano. É por isso que Jesus é empático e é por isso que Ele nos ensina essa noite, seja empático também. Se abra para amar as pessoas, a cuidar das pessoas. Olhar para os lados nos leva a essa atitude importantíssima para nós. Mas não para por aí. Como nós podemos ser empáticos? Você precisa aprender a escutar. Você precisa aprender a observar. E em terceiro lugar, para ser empático, você precisa aprender a imaginar. E o que isso significa? Ora, não é qualquer escuta. Não é qualquer forma de escutar o outro que você se apercebe da dor, do sofrimento dele. É não, queridos. Eu estou falando de uma escuta sincera, de forma genuína, onde nós podemos realmente saber quais são os verdadeiros problemas que o outro está sofrendo. Jesus, ele escutava verdadeiramente as pessoas. Ele era alguém atencioso. Ele possuía uma escuta atenciosa, não uma escuta flutuante, negligente, como muitas vezes eu faço. Sabe, queridos, às vezes eu me pego numa conversa, às vezes importante, com a mão nisso aqui, ó. O cara está falando ali, a pessoa está falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, sim, peraí. Ah, sim, como foi que tu disse mesmo, hein? Realmente é importante. Aí, peraí. Aí. Isso não é escuta. Isso não é escutar de forma genuína e sincera as pessoas. Se você quer realmente olhar para os lados e ajudar as pessoas, ser bênção na vida das pessoas, aprenda a escutá-las. De verdade. Quando você aprende a escutar, você também aprende a observar.
E isso é importante porque nem todas as pessoas nos dirão abertamente como elas se sentem ou o que estão realmente sofrendo. E porque as pessoas têm essa dificuldade de se abrirem conosco de maneira real, um observador atento, ele notará quando o irmão ou quando alguém da sua família, um ente querido, um amigo seu, realmente está deprimido, triste ou desmotivado. Agora, para você se aperceber, você precisa observar as pessoas de maneira sincera. Agora, tem pessoas que olham para nós, para nos observar, para ficar criticando, para ficar nos julgando, falando mal da gente. Esse tipo de olhar aí, meu irmão, não dê atenção não. Esse tipo de olhar não vem de Deus. Se você exercita esse olhar, pare com isso, porque não é de Deus para a nossa vida. E quando você aprende a observar verdadeiramente o outro, você passa então a imaginar como esse outro está se sentindo. Se nós nos esforçarmos para imaginar como a pessoa aflita está se sentindo, isso vai nos ajudar a ter compaixão em vez de condená-la. Isso é verdade, queridos. Quando nós olhamos para a pessoa com o coração aberto para ajudar esse outro, você vai se perguntar, por que ela está agindo dessa forma? Por que aquela pessoa está falando o que está falando? Por que ela está se comportando da forma que ela está se comportando? Você vai procurar entender essa pessoa. E aí, quando você passa a entender melhor o outro, ao invés de você condená-la, você vai ter compaixão, porque todos nós trazemos uma história de vida que vai nos formando ao longo dos anos, queridos. Isso é interessante, porque quando você começa então a imaginar por que aquela pessoa está agindo da forma que está agindo, e você se preocupa em conhecer a história dela, e você então vai perceber, é por isso. Então você vai passar a amá-la melhor, porque você então vai compreender por que ela está fazendo aquilo. Isso é importante, sabe por quê? Porque nós somos humanos e imperfeitos. Muitas vezes nós achamos mais fácil julgar os erros do que entender os sentimentos. Essa é a postura que muitas vezes nós tomamos, como humanos imperfeitos que nós somos. Muitas vezes achamos mais fácil julgar, porque é mais rápido, não dá trabalho nenhum julgar as pessoas. Mas quando você realmente se coloca no lugar dela, para entender os seus sentimentos, queridos, é um grande desafio. Mas é a melhor postura que nós devemos ter. Porque isso foi que Jesus nos ensinou. Olhar para o lado significa, então, em segundo lugar, aceitar incondicionalmente o outro. Olhar para os lados nos desafia a aceitar quem está ao nosso lado de maneira incondicional. Queridos, isso não é fácil. Sabe por quê? Porque para aceitar o outro incondicionalmente, em primeiro lugar, você precisa se aceitar. Essa é a verdade. E muitos de nós não nos aceitamos. Nós somos cheios de complexos. E isso é muito ruim. Uma pessoa complexada, que não se aceita, ela jamais aceita o outro. Porque como ela só se vê com defeitos, cheio de limitações, ela só vai conseguir ver os defeitos e as limitações do outro. Então, para você aceitar o outro incondicionalmente, em primeiro lugar, liberte-se dos seus problemas. Liberte-se das suas esquisitices, dos seus complexos. Peça ao Espírito Santo que ministre cura na sua vida emocional, para que você realmente saiba aceitar o outro incondicionalmente.
para aceitar o outro incondicionalmente, é difícil também, porque muitos de nós nunca experimentamos isso em nossa vida, de maneira real. E olha que eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, que dizem que um dia foram alcançadas pelo amor incondicional de Deus. E eu estou falando de amor sem impor condições alguma. Cristo não impôs condição alguma para morrer por nós e nos amar. E por que então nós temos tanta dificuldade de aceitar o outro de maneira incondicional? Por que, meus irmãos? Por quê? Se faça essa pergunta, já que você se enxerga como alguém amado por esse Deus de maneira incondicional, e se Ele deseja que possamos praticar a mesma coisa, por que nós não aceitamos o outro incondicionalmente? Por que nós enchemos o outro de condições para que ele seja aceito, muitas vezes em nossas igrejas? É um grande desafio isso. Eu falo com o meu coração aberto porque eu corto na minha carne todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. E o que significa então aceitação incondicional? É aceitar o outro de maneira incondicional, é termos uma atitude que implica gostar de alguém pelo que ela é, com o seu jeito de ser e estar no mundo, sem querer mudá-la ao nosso desejo. O X da questão é aqui, sem querer mudá-la ao nosso desejo. Porque a mudança que ela precisa fazer na vida dela vai vir através da ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado. As pessoas só precisam ser aceitas. O processo de mudança que ela precisa passar na vida dela, é o Espírito Santo quem convence, meu querido. Eu posso aqui gastar horas e horas tentando convencê-lo dos seus erros, mas se o Espírito Santo não tocar no teu coração, não adianta nada. Não adianta nada. Quem sabe, presta bem atenção nisso, aqui no final. Quem sabe aceitar incondicionalmente as pessoas, sabe amar genuinamente o outro. Isso é verdade. Quem sabe aceitar incondicionalmente as pessoas, realmente sabe amar genuinamente o outro. É o que eu aprendo com Jesus. Porque a aceitação incondicional é um exercício de amor para com o outro. Sempre será. Aceitar o outro incondicionalmente é exercitar o amor. Se nós não sabemos amar a nós mesmos, como então nós vamos amar o outro? É por isso que para aceitar incondicionalmente o outro, volto a repetir, você precisa se aceitar. E quando você se aceitar, você vai aceitar o outro incondicionalmente e assim você amará de maneira genuína o outro. Ainda em Mateus 9, Cristo simplesmente, Ele enxergava o ser humano e Ele estendia a mão, aceitando de maneira incondicional a todos o quanto o Pai lhe mandava. É o que está registrado lá no capítulo 9. A Bíblia diz que Jesus passava pelas aldeias, passava pelos vilarejos, pelas cidades, ele ia pregando, curando, ensinando as boas novas do reino de Deus. Nessa dinâmica que Jesus Cristo vivia, ele se encontrava, ele se relacionava com muitas pessoas. E isso fez com que ele parasse e enxergasse e visse, meu Deus, como essas pessoas estão sofrendo, como elas estão aflitas, desamparadas, sem um pastor que cuide delas. Então ele estende a mão e ele cura os enfermos.
Ele abençoa as crianças. Eu lembro do episódio da mulher adúltera. O pastor Mário até comentou no domingo passado. Isso, para mim, esse episódio é um dos relatos mais belos que eu acho da Bíblia. Porque quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, a multidão quis apedrejá-la. Jogou aquela mulher aos pés de Jesus e falou: mestre, ela foi pega em adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Ao contrário da multidão, Jesus, como ele possuía esse olhar de aceitação incondicional do outro, ele não olha a princípio, para o erro daquela mulher. Primeiro ele resgata o ser humano, na condição de pessoa. Ele diz: olha, dentre vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí todo mundo foi saindo de fininho. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão as pessoas que estavam te acusando? Ela: não sei, Senhor, não sei onde elas estão. Então Jesus resgata a pessoa e diz: nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ele não despreza o caráter espiritual, de forma alguma. Mas ele olha incondicionalmente para aquela pessoa. Porque se Jesus não tivesse esse olhar incondicional, de olhar a pessoa pelo que a pessoa é, não pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer, ele teria ido na onda da multidão. É verdade, ela adulterou mesmo. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Me arranja logo aí uma pedra que eu vou começar, para deixar o exemplo para ser seguido. Não. Olhar incondicionalmente para as pessoas é aceitar as pessoas como elas são, amá-las com o amor de Cristo. E aí, o restante, o Espírito Santo faz. Porque foi assim que Ele fez comigo, e é o que Ele faz comigo todos os dias, e é assim que Ele tem feito com você, quer queira você aceite ou não essa realidade na sua vida. Olhar para os lados, então, significa, em terceiro lugar, assumir a nossa responsabilidade social. Isso é muito importante também. Sabe por quê? Porque se você olha para os lados, talvez não tenha ninguém ao seu lado aí, nesse exato momento. Mas esse olhar, que só enxerga quem está ao lado, literalmente, é muito limitado. Porque nós precisamos enxergar além dessas paredes. Olhar para os lados é um olhar que vai além dos muros da igreja, além das paredes da nossa casa, do nosso apartamento. É olhar para as pessoas que estão lá fora, necessitadas, padecendo todo tipo de infortúnio. Então, olhar para os lados é assumir essa nossa responsabilidade social como igreja. E para isso, assim como o pastor Mário fez no domingo passado, eu também quero fazer esse domingo. Eu quero trazer a contribuição da reforma protestante, principalmente na visão desse homem chamado João Calvino. João Calvino, todos nós sabemos, é o fundador da igreja presbiteriana, do movimento presbiteriano. Esse homem foi um homem muito usado por Deus, extremamente usado por Deus. Ele foi um grande teólogo. É tão verdade que todo o nosso sistema de doutrina da igreja presbiteriana foi escrito e organizado e sistematizado por esse homem. Ele foi um grande pastor. Mas o grande diferencial que eu vejo na vida de João Calvino, ao contrário de muitos hoje que se dizem teólogos, é que esse cara, ele teve uma preocupação enorme quando ele escreveu as suas Institutas, onde está lá contido todo o seu sistema doutrinário. Ele quis dar sentido, ele quis dar vida ao que ele escreveu.
Então, para ele trazer vida e sentido à sua teologia, ele então se apercebeu que a igreja não poderia somente crescer no conhecimento teológico. Tudo isso tinha que fazer sentido no dia a dia. Então ele desenvolveu a sua teologia social através daquilo que ele escreveu. Calvino foi um grande reformador que deu grande atenção aos problemas sociais da sua época. Ele viveu na cidade de Genebra, na Suíça. Ele se esforçou para entender qual deveria ser o papel da igreja cristã na reconstrução de uma sociedade justa, que refletisse os valores do reino e da justiça de Deus. Então, depois dele refletir bastante, como fruto dessa reflexão, Calvino declarou que as responsabilidades então da igreja perante a sociedade onde ela estava inserida deveria acontecer em 3 aspectos. Primeiro, o aspecto didático, político e social. Bem rápido eu quero dizer para vocês que o ministério didático a que Calvino se referia cabia aos pastores e mestres da igreja ensinar através da pregação pública, isso que eu estou fazendo agora, e através da orientação individual, os princípios bíblicos sobre trabalho e o descanso. Em outras palavras, Calvino estava dizendo que era preciso aprender a mordomia cristã. Ele diz, olha, pastorada, vocês precisam orientar as ovelhas da igreja de vocês. Qual é a importância que a palavra de Deus dá ao trabalho? Para começar, a palavra de Deus diz que aquele que quiser comer tem que fazer o quê? Trabalhar. Não tem espaço para desocupado, não. Se você trabalha, você tem que entender que a vida do ser humano não é só apenas trabalho. Você trabalha, mas você precisa lembrar que você também tem o descanso, porque isso foi o que Deus ensinou. É a questão do ócio. Existe o ócio criativo. Não existe só aquele ócio destrutivo onde o camarada, a pessoa simplesmente não quer fazer nada. Está eternamente deitado em berço esplêndido na vida. Então trabalha, mas também aprende a descansar, vá desfrutar do fruto do suor do seu trabalho. É o que a Bíblia ensina. É mordomia cristã. É isso que Calvino estava ensinando lá em Genebra. Então ele também vai dizer que dentro da sua teologia social existe um ministério político. Político. Igreja cristã se envolve na política também. Esse papo de dizer que crente não deve se envolver em coisas da política é papo do diabo. Porque o crente consciente, que conhece a palavra de Deus, como Calvino conhecia, ele vai dizer, olha, um dos ministérios que a igreja precisa aprender é o ministério político. Por quê? Porque para Calvino, igreja e Estado são 2 instituições procedentes de Deus. Ele está embasado lá na carta de Paulo aos Romanos. Então Calvino vai dizer que o ministério político, o Estado deveria manter a ordem na sociedade. O Estado tinha a obrigação de trazer os recursos necessários para que os seus cidadãos pudessem gozar de uma vida boa e tranquila. O Estado tinha a obrigação de promover o bem-estar da sociedade. E como igreja, era papel social cobrar isso do Estado, cobrar dos governantes. E qual era o papel da igreja, então? Calvino vai dizer. A igreja, por sua vez, deveria orar pelas autoridades constituídas, advertir as autoridades
quando estas abusassem do seu poder, cometendo injustiças, tolerando injustiças contra os pobres, os fracos e oprimidos, cabia à igreja o papel de alertar o Estado a que proteja os fracos, os oprimidos e explorados pelos ricos gananciosos. Aí deixa eu só dizer uma coisa para você, isso não é papo de marxista, não. Isso não é papo de neoliberal, capitalista selvagem, não. Isso procedia de uma reflexão profunda da palavra de Deus. Então não precisa nós ficarmos nos degladiando, levantando bandeira partidária, ideológica, para dizer qual é o nosso papel como cidadão. Basta nós lermos a Bíblia como Calvino fez, que aí você vai entender qual é o papel do Estado e qual é o papel da igreja. E você vai se aperceber que isso não anda separado uma coisa da outra. Não anda. Terceiro lugar, o ministério social da igreja. Por fim, o outro aspecto da responsabilidade social da igreja era o quê? A assistência social. Assistência social. A igreja deveria se envolver diretamente no cuidado do quem? De quem? Dos necessitados. Calvino ensinava isso lá em Genebra. E graças a esse envolvimento sadio da igreja no Estado, a realidade de Genebra foi transformada. Por fim, a atuação da igreja na transformação daquela sociedade acontecia de uma maneira tão linda que não existia distinção entre os da igreja e os de fora. Era necessitado, era papel da igreja ajudar. Estava precisando de ajuda, a igreja deveria socorrer. Independente se era de dentro ou fora da igreja. Aí você pode estar se perguntando, e qual foi os resultados? Quais foram os resultados desse envolvimento? Vou trazer para vocês aqui alguns dados. Não vai estar aí não, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Graças à conscientização que Calvino promoveu nas igrejas cristãs em Genebra, e essas igrejas começaram a se envolver nas questões sociais, foi criado em Genebra o Hospital Geral, onde era prestada assistência médica gratuita a todos os pobres de Genebra. Os médicos tinham que dar plantão no hospital, e o Estado é quem pagava os médicos. Segundo, foi criado em Genebra a primeira escola primária de ensino obrigatório na Europa, graças ao envolvimento da igreja no Estado. Os refugiados que chegavam a Genebra eram recebidos, eram oferecido tratamento e treinamento profissional e tratamento médico. Se chegava algum refugiado, ele não ficava perambulando pela cidade, não. Eles eram recebidos, eram treinados para exercer uma profissão, eram assistidos pela medicina, eram alimentados e depois eles eram incentivados a exercer uma profissão. Os estrangeiros que chegavam em Genebra, que não quisessem trabalhar, deveriam deixar a cidade em 3 dias. Não podia ficar vadiando na cidade de Genebra, não. Não tinha espaço para desocupado, não. O cara tinha que exercer uma profissão, ele tinha que ser alguém de verdade. Continua. Os pastores, olha só, os pastores intercediam
continuamente diante do Conselho Administrativo de Genebra em favor dos pobres e dos operários. O próprio Calvino intercedeu várias vezes para aumento de salário para os trabalhadores de Genebra. Graças à intervenção dos pastores, o Conselho Administrativo de Políticos de Genebra regulamentou a jornada de trabalho dos operários. Queridos, quer um exemplo maior do que esse de envolvimento eficaz e efetivo na sociedade? Glória a Deus, porque nós conseguimos ajudar 120 crianças na nossa associação e as suas famílias. Glória a Deus, porque o Senhor tem tocado no coração de pessoas para levantar um projeto maravilhoso que foi anunciado domingo passado, que é o projeto Acredito, para ajudar a capacitar as pessoas que estão desempregadas. Glória a Deus, porque os empresários dessa igreja estão se comovendo, estão se tocando para abrir portas de emprego para quem está desempregado. Mas só isso não é suficiente. Se esse povo aqui em Genebra conseguiu fazer uma profunda transformação na sociedade, essa igreja presbiteriana Nova Jerusalém tem capacidade de fazer muito mais do que já está fazendo. Eu creio nisso. Eu creio. Agora nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Olhar para o lado nos leva a essa postura de mudança. E finalmente, queridos, quero lhes dizer algo muito importante, para que não fique nenhum mal entendido entre nós essa noite. Ser empático e aceitar incondicionalmente o outro não significa aceitar ou compartilhar um procedimento negligente e pecaminoso alheio. Nesse caso, nós devemos lembrar a parábola de Jesus, que ele contou sobre as 10 virgens, que está lá em Mateus 25, de 1 a 13. É porque talvez você possa sair daqui hoje e dizer assim, o pastor Gabriel estava dizendo que nós devemos ser empáticos, nos esvaziar do nosso eu, aceitar o outro incondicionalmente, e aí todo mundo vive como quer, peca na hora que quiser. Não é isso que eu estou dizendo. Porque a palavra de Deus não nos ensina assim. Jesus, na parábola das 10 virgens, ele vai dizer que 10 virgens foram convidadas para uma festa de casamento, as núpcias. 5 virgens foram insensatas. Elas pegaram as suas candeias e não levaram o óleo para acender a candeia. E outras 5, que Jesus Cristo chama de sensatas, prudentes, levaram as suas candeias juntamente com uma vasilha de óleo e foram para o lugar da festa. Jesus disse que o noivo demorou e elas acabaram adormecendo. Mas à meia-noite, alguém gritou, acordem, acordem, o noivo está chegando. Então elas despertaram. E Jesus Cristo disse então que as 5 virgens prudentes, sensatas, pegaram as suas candeias, encheram de óleo e acenderam. E as imprudentes pediram, nos dê um pouco do óleo de vocês para que possamos acender as nossas candeias. Aí a resposta das 5 virgens prudentes, volta aí, foi o seguinte, não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Ser empático com o outro e aceitar o outro incondicionalmente não significa que você e eu temos que compartilhar dos pecados e dos erros do outro. Porque faz parte do processo de mudança dessa pessoa se conhecer realmente, se enxergar e, através do toque sobrenatural do Espírito Santo, perceber quais são os seus pecados e se arrepender deles. É nosso papel ser empático, é nosso papel aceitar incondicionalmente, porque fará parte do processo de mudança dessa pessoa. Amém? Então eu quero deixar isso bem claro para finalizar. E por fim, lembre-se, difícil não é ressuscitar mortos. Difícil sim é ressuscitar vivos. E foi para isso
que tenho lhe chamado. Enquanto você pode aliviar a dor de alguém, a vida não é em vão. Que o Espírito Santo te capacite a essa verdade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.